E aí, mano, como que tá essa vida aí? O que você tem feito de bom? Depois que você parou de tentar virar... Depois da eleição, o que você foi fazer da vida? Foi dar aula? Cara, você sabe uma coisa, uma curiosidade, assim, né? Até quando eu era ministro e prefeito, quando eu entrava num hotel que você tem que assinar aquela coisa toda, né? Sempre quando bota ali profissão, eu nunca botei o cargo que eu ocupava. Eu sempre botei professor. Porque é o que eu sou. O cargo que você está ocupando depende de alguém te convidar ou do povo te eleger. Sim. Agora, o que ninguém me tira é o fato de eu Dar aula. dar aula. Isso aí, alguém vai ter interesse em me contratar para dar aula. Dar aula do que exatamente? Sociologia? Cara, eu já dei aula de muita coisa, mas assim, hoje eu dou aula de ciência política. Ciência política. Eu sou professor de ciência política da USP. Legal. Mas já dei aula de economia, já dei aula de filosofia, já dei aula de direito. Porque foram as áreas que eu já estudei. Eu já estudei direito, economia, filosofia. Hoje eu estou na ciência política. Já dei aula de gestão pública. Não. Já dei aula de administração. Então, eu já dei aula de várias coisas. Durante Cara, muito tempo, né? muito sério o que está acontecendo. Sabe o que é mais sério? O mais sério é que ninguém está atento para o pós-pandemia. A recuperação dessas crianças não vai ser uma tarefa simples, porque, primeiro, é inédito. Nunca teve uma situação dessa, pelo menos faz 100 anos, que não tem algo parecido. Desde a gripe espanhola, que não tem nada parecido no mundo. Segundo, cara, que não tem planejamento. Ninguém está num gabinete com especialistas fazendo um planejamento que vai ser de médio prazo, porque de curto não tem jeito, e de longo não dá tempo. Então você tem que ter um planejamento de médio prazo para recuperar a moçada. Pô, uma coisa, puta, vai dar, é muito trabalho e assim, eu não tô vendo ninguém chamando a si a responsabilidade de, eu vou tomar conta do barato aqui, entendeu? Deixa eu falar para vocês um negócio. O Brasil acordou para educação, meia boca, na Constituinte de 88. Não por coincidência, 100 anos depois da abolição da escravatura. Olha só, cara. Olha o que eu estou te contando aqui, que as pessoas não se dão conta. Nós abolimos a escravidão em 1888. Um dos últimos países no mundo, inclusive. Um dos últimos países do mundo. O Brasil foi o último país a criar uma universidade. O último país das Américas a criar uma universidade. Foi o único país que criou uma universidade só no século XX. Os negros... Em 1884 ou 3, agora não tô. Tem uma lei chamada Lei Saraiva. Bota lá no Google que você acha. Lei Saraiva. Proibindo quem não era alfabetizado de votar. Já prevendo a abolição da escravidão, para os escravos não votarem, como eram todos analfabetos, aprovaram uma lei proibindo quem era analfabeto de votar. Ou seja, sabe quanto tempo durou essa lei? 100 anos. Caralho. 100 anos. E aí você fala, bom, mas então alfabetizaram? Não. Porque era justamente o instrumento de controle. Para não deixar os pobres votar, não alfabetizavam. E a lei proibia votar sem alfabetização. Resultado, nego, ninguém votava. Educação. E assim, eu participei, modéstia à parte, de uma primeira revolução na educação brasileira, que foi abrir as portas da universidade para o pobre. Ele me confessou que namorou 2 pró-unistas. Eu sou pró-unista também. 3? Puta, cara, tu tá cercado. Tô cercado. Não, mas eu não namorei o Monarca. Agora vai me negar. Mas, cara, olha só. Nós precisamos chegar no século... Porra, cara, eu tô cercado. No golpe militar de 64, tinha 200 mil universitários no Brasil. 200 mil universitários. Vamos lembrar que em 1970, na Copa do Mundo, a gente tinha 90 milhões de brasileiros, né? 6 anos antes, só tinha 200 mil universitários. Hoje nós temos o quê? 210 milhões de brasileiros. Ou seja, um pouquinho mais do que o dobro. Nós temos 8 milhões de universitários. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: quem reclama está certo. Mas quem olha o filme vai entender que nós começamos a enfrentar esse lance que estão acontecendo. O que está acontecendo hoje no MEC é muito grave. O que está acontecendo? Porra. Eu não sei, sinceramente. Não, cara, é loucura. Estão nomeando gente para os órgãos do MEC que não são da educação.
E eles não estão são fazendo da o que área. exatamente de loucura, exatamente? Cara, primeiro assim, eles estão desmontando coisas que comprovadamente deram certo. Então, por exemplo, investimento em ciência e tecnologia no Brasil caiu 70%. Aí você fala, pô, não tem dinheiro. Bom, mas para milico tem. Para trator tem. Os trator que o Bolsonaro comprou essa semana. Ele comprou o trator. Pô, 3 bi. Trator. Ou você entrar no Twitter agora... 3 bi não era o orçamento paralelo para ele... É esse. É desse que eu tô falando. Isso é emenda, não é? Mas... trator, entendi, é uma gíria. Desculpa, é que eu não sou, eu tô achando que é trator mesmo. Não, mas é também. Entendi, ó. Não é só, mas é também. Entendi. Ou seja, ele tá num jogo com o Congresso de tomar lá da cá, que ele botou no Ministério do Desenvolvimento Regional, não sei qual que é o nome, que mudou tudo que é nome, ele botou 3 bi para ele cuidar, na relação direta com os parlamentares. Isso não é novo. Não, nós temos um problema de governabilidade, eu não quero também aqui ficar falando, é assim. Não, nós temos um problema de governabilidade. Agora, o que eu acho, para fazer a comparação com o que está acontecendo hoje, é o seguinte: uma coisa é você garantir a governabilidade em relação a um projeto. Agora, quando você não consegue enxergar qual é o projeto, aí você fala, bom, então é o poder pelo poder. Dá tanto dinheiro aqui. Monarquia, esse ano, nós perdemos quantas multinacionais saíram do Brasil? Vários. A Ford, né, começou. Vários estão saindo. Mas tá tendo uma fuga de multinacionais, né? O que eu acho, cara, que a gente... Vê bem, obviamente que eu não sou um cara de extrema direita, eu não gosto de... Extremismo, pra mim, é uma coisa que... Sabe qual é o problema do extremismo? Ele vê o diferente como inimigo. Uhum. E pra mim, o cara que vê o diferente como inimigo tem um problema, pô. Porque a essência da humanidade... É o diferente. É o diferente. Se você fosse idêntico a mim, e você idêntico a mim, ou eu idêntico a você, qual é a graça? A graça está justamente em que a gente acaba avaliando a classe política pela média. E é o jeito de avaliar, né? Quando você vai falar da classe política, você pega, pô, a média desses caras é baixa pra caramba, né? Podia melhorar. Mas tem muita gente séria, entendeu? Você tem menos do que deveria, sabe? Eu diria para você... Tem 5% de pessoas sérias na tem política. Tem mais. Eu diria para você que tem mais. Mas não é metade, sabe? Tá longe da metade. Mas não é 5%. Não é... Tem muita gente séria, tem muita gente que dedica a vida à política. A política bem feita, ela é uma doação, sabe? Porque você está abrindo mão... se você tem competência para estar ali, você está abrindo mão de ser um cara bem sucedido no setor privado para se dedicar àquilo. E aquilo não vai te deixar rico, pelo menos não deveria. Sim, mas vai, né? Então, se você é um cara honesto, você não vai ficar rico com a política. Se o cara ficou rico com a política, vai me desculpar. Se ele não se ele não herdou... Você já não começou rico, né? Se já não começou rico, o cara que entrou pobre e saiu rico, desculpa, mas toda pessoa de comunidade... Eu sou filho de camponês. Meu pai nunca pisou numa escola na vida dele. O meu pai veio com 24 anos do Líbano, trabalhou de 8... Sabia que era Líbano. Haddad, porra. Com esse nome aí, eu tava pensando, caralho, Haddad de onde? Síria, Líbano... Acho que Haddad é Líbano. ferreiro em árabe. Será que a família era de ferreiros mesmo? Em algum momento lá para Deve ter trás. sido, da hora, né? Mas o Haddad significa ferreiro em árabe. O meu pai nasceu no campo. Ele dos 8 anos aos 24 anos, ele plantava. Né? Com 8 anos você vai com um saquinho de semente, assim, pro cara ir pegando. Aí você vai crescendo, você vai até chegar o momento que você faz tudo no campo. Veio para cá, foi morar no interior de São Paulo, numa cidade que hoje tem 10 mil habitantes, chamada Uchoa, uma cidade lá para o lado de Rio Preto. E com 30 anos mudou para a capital. Aí conheceu minha mãe, aí foi ser comerciante e tal. Meu pai nunca pisou numa escola. Entendeu? Isso não significa que ele daria um grande deputado, meu pai. Meu pai era um grande cara, um cara com um senso de justiça enorme, assim. Odiava a coisa errada, sabe? E educou os filhos daquele jeito como se educava mesmo, né? Ó, tem o certo e tem o errado, meu chapa. Uhum. E não tem meio certo. Tem o certo. Infelizmente, eu conheci mais rico com preço do que pobre com preço. Te juro. Faz sentido. Eu conheci na vida mais rico com preço do que pobre com preço.
Porque o rico tá se vendendo e tem dinheiro, então, né? Ele se vende por dinheiro por querer mais. Sim, sim. Sempre mais. Sempre mais. Sempre mais. Então, essa idealização que a gente faz de que o rico já tem o dele e, portanto, para que ele vai querer mais? É exatamente, às vezes, o contrário que acontece. Ah, sim. Às vezes você vê o pobre ali manter uma posição firme e falar, não faço, porque minha honra, minha dignidade, minha educação vale mais do que isso, do que às vezes um rico que se vende para ter um pouquinho a mais. Cara, sabe que eu tinha, quando eu era bem moleque mesmo, eu cheguei pro meu pai, me lembro desse dia, porque eu mudei tanto desde então. Eu cheguei, pai, o cara não foi jogar a bola porque não tinha dinheiro para pagar a passagem de ônibus. Aquilo para mim era uma coisa que não existia. Eu achava que era uma desculpa para não ir jogar a bola. Aí meu pai falou, não, tem gente que não tem passagem pro ônibus. Cara, mas a passagem pro ônibus... Filho, tem pobreza no mundo. Ou seja, às vezes não é de má fé. Às vezes você cara, é o que eu te disse. A democracia, sobretudo quando um país está em crise e quando a crise foi potencializada, porque não se engane, a crise que nós estamos vivendo foi potencializada pelas próprias forças políticas. Interessava. A crise que foi gerada foi uma crise que existiu, mas foi uma crise potencializada. Ela não precisava ser do tamanho que... É que eles queriam tirar o PT, todo Queria tirar o PT, achavam que ia ser, se não tirar esses caras na marra... Vai virar Venezuela. Ninguém vai tirar o Lula do poder. Se deixar ele concorrer em 2018, ele ganha a eleição. E provavelmente ganharia mesmo a eleição. Sei. Tenho minhas dúvidas. Mas ele seria mais... Desculpa falar, mas seria um candidato mais forte que você, não é? Mas é evidente que seria. Tanto é que eu era advogado dele para ele ser. Hoje em dia você ainda é? Pra ele ser... Porque agora ele foi inocentado, não? Ele foi, pelo menos... O PT tá totalmente unido em torno da figura dele. Mas assim... Tu fica feliz e fala, graças a Deus, não vai ter que ser eu que vou ser o candidato dessa vez. Eu gostaria muito de ser presidente da República. Eu não vou mentir. Não, porque vê bem, você foi prefeito, foi ministro, sabe, você fala, eu tenho... Know-how. Eu saberia o que fazer, entendeu? Então, eu tenho um projeto na cabeça, eu tenho um país na cabeça, né? E é óbvio, você perguntar para um político se ele quer ser presidente da República, vai dizer que sim, pô. Então ele vai estar mentindo. Claro. Vai perguntar para um cardeal se ele não quer ser papa. Você perguntar para futebol se quer ser o melhor artilheiro da Copa? Claro que quer. Quer dizer, é natural. Como você tem um podcast aqui que bombou e você quer subir mais ainda. Sim. Então é natural querer as coisas. Claro. Agora, você tem que saber ter um momento. Né? Eu não era nem para ser vice na chapa do Lula. Quem que era para ser? Eu cheguei eu pessoalmente batalhei muito pro Jacques Wagner, governador da Bahia, ser o vice do Lula, que era o que o PT queria, e ele não aceitou. E quando o Ciro se reuniu comigo e chegou a mencionar que o sonho dele era me ter de vice na chapa, eu falei, para você ser presidente, você vai ter que ser vice do Lula, porque só se ele for impedido que você vai poder representar esse campo. E ele não topou.